Hoje você vai aprender conceitos cruciais que são a espinha dorsal de qualquer programa. Então já prepara suas anotações e bora pro vídeo. Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou formada em engenharia de software e trabalho há mais de 4 anos no mercado como desenvolvedora. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre variáveis e tipos de dados. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu recomendo que, se você não assistiu os 2 primeiros vídeos dessa nova temporada, pausa esse aqui, vai lá assistir e depois volta, porque os vídeos eles vão ter uma sequência, né? Então cada semana a gente vai ter um vídeo que vai ser complementar ao vídeo da semana anterior. Na primeira semana a gente teve sobre pensamento computacional e depois a gente falou um pouco sobre algoritmos. Então, se você não assistiu esses 2, pausa esse aqui, clica no card aqui em cima que vai estar aparecendo na playlist ou também aqui na descrição, assiste lá e depois volta pra cá. Mas se você já assistiu, vamos lá, sem mais enrolações, falar sobre variáveis e tipos de dados. Na programação, as variáveis são como caixinhas onde a gente pode armazenar algumas informações. Essa caixinha, ela tem um nome onde a gente consegue identificar e acessar o dado guardado dentro dela. Isso é fundamental na programação porque as variáveis permitem com que a gente trabalhe com os dados de forma dinâmica, ou seja, mudando o valor conforme necessário. A gente vai explorar mais sobre as variáveis, mas antes, a gente precisa entender que as variáveis assumem tipos de dados. E o que são, afinal, esses tipos de dados? Um tipo de dado na programação, basicamente, se refere à classificação dos dados, que vai determinar que tipo de valor uma variável pode conter e também como que a gente pode operar esse valor. Os tipos de dados na programação, eles são parte crucial porque eles garantem que a gente consiga operar os dados de forma correta e também de forma eficiente. A gente vai explorar nesse vídeo aqui alguns tipos de dados que são bastante comuns e bastante utilizados. Mas fique sabendo que também existem outros tipos de dados que também são utilizados, mas que não estão listados nesse vídeo aqui. O primeiro tipo de dado que a gente tem é o tipo integer, ou seja, o tipo inteiro. Ele basicamente representa números sem a parte decimal, ou seja, -1, 3, 5, 100, 1000, 1 milhão, todos os números que não têm casas decimais são armazenados pelo tipo inteiro. O tipo inteiro, como você já deve imaginar, ele é muito utilizado em contagens, identificações numéricas e outros cálculos onde os números fracionários não são necessários. Nosso segundo tipo de dado é do tipo ponto flutuante, mais conhecido como float. É um tipo de dado utilizado para armazenar dados, números com casas decimais. Então, por exemplo, para armazenar 3,14, menos 2,5 e por aí vai. Todos os números que têm casas decimais, a gente utiliza o tipo ponto flutuante. Esse tipo de dado, ele é muito utilizado quando a gente precisa de um cálculo preciso, onde os números decimais eles vão importar pro resultado final. Isso é muito utilizado tanto em operações financeiras e também científicas. Nosso terceiro tipo é o tipo string, que é basicamente utilizado para representar textos, podendo ser uma letra, uma palavra ou até mesmo um texto completo. O clássico exemplo de Olá Mundo, quando a gente está começando a programar, é um tipo de string que a gente pode armazenar no nosso código. E vale aqui colocar uma observação de que quando a gente escreve, por exemplo, 1, 2, 3, dentro de uma string, aquilo ali não é um valor numérico, e sim um valor de texto. Então, toda vez que a gente tem uma string e atribui um valor, mesmo que contenha números dentro, isso não é um tipo de número, isso é um tipo de texto. Isso quando a gente fala sobre os computadores. Então, o computador, ele reconhece aquilo como texto e não como número. Nosso quarto tipo de dado é do tipo booleano, ou boolean, como muita gente conhece. Ele é um tipo de dado bastante simples e que armazena somente 2 valores: o verdadeiro, true, ou o falso, como false. Ele é muito utilizado em lógicas de controle, como verificar se uma condição foi atendida ou não. E por último, a gente tem o tipo de dado do tipo caractere, ou conhecido como char. Ele é utilizado para representar, como o próprio nome diz, um único caractere, do tipo B, ou a letra A, ou o número 3, e por aí vai. O que diferencia o caractere da string é que ele armazena um valor texto, mas somente um caractere, ao invés da string que consegue armazenar aí mais de um caractere, até mesmo um parágrafo inteiro de texto. E além desses tipos, existem diversos outros, como eu já havia mencionado. Alguns deles incluem alguns tipos de dados um pouco mais complexos, como os arrays, ou as listas que a gente conhece, objetos e também estruturas específicas de cada linguagem de programação. Então, como que a gente utiliza todo esse conhecimento aí de variáveis e tipos de dados na prática?
Bom, bora para um exemplo bastante simples e que vai fazer você entender como isso funciona. Imagina que você está desenvolvendo um aplicativo de clima. Sabe aqueles que a gente tem no celular, que quando clica ali aparece a temperatura da sua cidade e a previsão para os próximos dias? Nesse caso, a gente teria que ter primeiro uma variável chamada temperatura. Essa variável ela seria do tipo inteiro, uma vez que a gente armazena a temperatura como 23 graus, 25 graus, 30 graus, e assim por diante. Então, nesse exemplo, o inteiro é o tipo de dado. E o nome temperatura que a gente deu ali é o nome da nossa variável, que vai armazenar as informações, os dados de temperatura de uma determinada cidade. Mas imagine que além da temperatura, a gente quer colocar ali uma descrição daquele tempo. Então, se ele está ensolarado, se ele está nublado, se está chovendo. Nesse caso, o tipo de dado que a gente utilizaria seria uma string para armazenar a palavra inteira, por exemplo, como ensolarado. Essa variável poderia chamar, por exemplo, descrição clima, e ela armazenaria essas informações, como ensolarado, nublado, chuvoso e assim por diante. Então, novamente, a string vai ser o tipo de dado que a gente vai utilizar, e a variável vai se chamar descrição clima. Essa variável, ela é do tipo string. Então, percebe como compreender essa distinção ajuda a gente a organizar melhor o nosso programa? Os tipos de dados, eles organizam melhor os nossos dados, e também as variáveis, quando tem nomes ali significativos que fazem sentido com o aplicativo, com o programa que a gente está desenvolvendo, tudo isso fica mais organizado no final e a gente tem um resultado final muito melhor do que se a gente não soubesse manipular esses tipos de dados. Então, entender sobre as variáveis e os tipos de dados são a base da nossa programação. Isso porque eles nos permitem escrever programas que podem lidar com diversas informações de forma lógica e eficiente. Sem esses conceitos fundamentais, muito provavelmente os nossos programas não conseguiriam realizar tarefas simples ou responder a diferentes situações de forma adequada. Então eu espero que com esse vídeo você tenha conseguido entender um pouco mais sobre os conceitos de variáveis e também de tipos de dados. Como eu disse, eles são a base ali da programação e para muita gente esse conceito pode já passar batido ali como uma coisa do dia a dia. Mas se você está aprendendo a programação agora, eu recomendo muito que você aprenda de fato a utilizar principalmente os tipos de dados, porque eles são a base ali do seu programa, eles são a forma que os dados vão estar organizados na sua aplicação, e isso faz toda a diferença quando a gente fala de programação e quando a gente fala de grandes volumes de dados, principalmente. E como sempre, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!